Olá, queridos. Bom dia. Graças e paz para todos. Estamos dando início à nossa EBD essa manhã, nossa escola bíblica de dominical, onde estamos estudando o livro de Efésios, capítulo 5. Estamos estudando versículo por versículo. Quero te desejar desde já um dia ricamente abençoado, que possamos estar compartilhando da palavra de Deus e que você tenha liberdade aí de fazer pergunta, de colocar as suas dúvidas, né, que a gente possa estar se relacionando. Então, vamos começar, vamos dar início. Você que está chegando aí, junto à família, tenta ver se você consegue colocar na sua televisão ou no notebook, ou no seu computador, né, uma tela maior, para que todos possam alcançar. E é importante você participar, você dar aí um legal, um coraçãozinho, botar uma pergunta, dizer que você está assistindo, até para incentivar aos demais. Né? É algo que não fica limitado somente à nossa igreja. Qualquer pessoa que quiser assistir pode assistir, né? E a gente tem divulgado isso aí. Eu creio que isso não vai ser para sempre, não vai durar para sempre isso, não vai durar por muito tempo. Vai chegar o tempo da gente voltar a se reunir lá na igreja, né, onde nós congregamos, local onde nós separamos para adorar o Senhor. Então, eu também não quero me estender muito, a gente está gravando 1 hora aí. Então, que você possa estar aí com a sua Bíblia aberta, né, ou o seu celular aí nos acompanhando. Eu conto com a sua presença, que a gente possa crescer junto na graça, no conhecimento e na estatura de um varão perfeito. Amém? Vamos dar início. Efésios, capítulo 5. Eu vou estar sempre repetindo, para que aquele que entrar, né, naquele momento, ele possa estar acompanhando. Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 1. Que diz assim: sede, pois, seguidores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta a Deus em cheiro suave. Né? Jesus, ele se entregou por nós, ele derramou o seu sangue por nós, e hoje, quando a Bíblia fala, nos chama de justo, ou quando se refere ao justo, se refere ao povo de Deus, aqueles que um dia aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador, né? E é Jesus quem nos justifica, porque a Bíblia diz que não há nenhum justo sequer sobre a terra. Então, quando a Bíblia fala do justo, né, é aqueles a qual Jesus justificou. É aquele a qual aceitou Jesus como seu Senhor e também Salvador. Né? Então, Jesus ele tem que ser Senhor e também Salvador, não apenas Salvador. As pessoas querem muito o Jesus Salvador, que salva, que livra, que cura, que liberta, né? Que resolve os problemas, que tira das dificuldades. Mas na hora de ser Senhor, muitos esquecem que essas duas palavras, essas duas ações de Jesus, elas estão juntas, elas não se separam. Né? Então, que a gente possa aí estar valorizando isso aí, porque Jesus, ele se ofertou, se ofereceu como um sacrifício vivo, né? E como oferta de cheiro suave, cheiro agradável, né? Que chegou às narinas de Deus e Deus se agradou. Aquele bom perfume de Cristo que nós temos que ter, que nós temos que espalhar por onde nós passarmos. Eu e você. Cada um que se diz cristão, né? E aí cada um responde por si, tem que espalhar, tem que exalar essa essência, esse bom perfume por onde passar. Nós temos essa responsabilidade, é uma responsabilidade muito grande, da qual nós não podemos abrir mão dela. Mas vamos lá. Versículo 3, Efésios capítulo 5, versículo 3. Mas a fornicação e toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeie entre vós como convém a santos. Fornicação, prática sexual antes do casamento e ou sem ser casado. Então, eu quero explicar isso aí porque é algo que existem vários casos, várias situações, e a gente tem que ir tirando, esmiuçando, né, isso aí para que não fique nenhuma dúvida. Né? Quando ele fala aqui de fornicação, aqui,
que é prática sexual antes do casamento e ou sem ser casado, né? Então aquela pessoa que vive com alguém, mora junto e ainda não se casou e ainda não cumpriu a lei tanto terrena quanto a lei de Deus, né? E ela está em fornicação. Mas pastor, quando eu vim para Cristo, quando eu vim para a igreja, quando eu me converti, nós já morávamos juntos. Né? Mas só veio eu, não veio a outra parte. Só veio a esposa, não veio o esposo. Só veio o homem, não veio a mulher. Né? É uma situação diferente de quando, né, os dois estão na igreja, ou quando os dois se convertem, e ou um ou os dois não querem se casar. Ano passado foi um ano também muito difícil, né? Mas, assim, glória a Deus que houve muitos casamentos lá na igreja, muitas pessoas se regularizaram a sua situação, fecharam essa brecha aí da fornicação, né, a qual o inimigo tenta todo o tempo nos acusar. Então, quando nós nos posicionamos, seguimos aí o que a Bíblia nos orienta, né? A gente vai fechando brechas e vai se aproximando cada vez mais de Deus, porque o inimigo já não tem mais tanta munição para nos atacar. Então, se você hoje, né, você que está nos assistindo, seja da nossa igreja, ou seja de nenhuma igreja, ou de outra igreja, enfim, né, se você é cristão, se diz cristão, segue, né, o que Cristo nos ensinou, a sua palavra que Ele deixou para nós, você tem que regularizar a tua situação. Você tem que se casar, né, no civil, no religioso. Pastor, mas se eu casar só no civil? Tenha o desejo do seu coração de casar também no religioso, para receber a bênção, né, do ministro, do seu pastor. Né? Então, feche essa brecha aí, coloque esse desejo no seu coração. É uma batalha tremenda, é uma luta tremenda. A gente tem acompanhado isso aí. Um quer, o outro não quer. Aí quando o outro quer, o outro não quer. Mas quando os dois, né, se juntam e começam a pensar juntos, né, um só pensamento, porque a Bíblia diz que quando nós nos unimos, né, isso fisicamente, a gente se torna um só. Então, ainda que cada um tenha uma mente, mas temos que a cada dia buscar para a gente ser um só, ter o mesmo pensamento, né? Um ajudar o outro, um cooperar com o outro. A gente vai falar um pouquinho mais disso à frente, né? Sobre o casamento aí, sobre o relacionamento dos dois. Mas que você possa fechar essa brecha aí da fornicação, né? Se você está namorando, se você é noivo, se você mora junto, mas se você não é casado, não pode ter relação sexual. Se está tendo, está em pecado. Isso é algo que, com certeza, no meu ver, isso é no meu entendimento, ele vai interferir na sua salvação lá na frente. Porque aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Então, a escola bíblica é boa porque ela vai tirando essas dúvidas, vai esclarecendo, e aonde nós vamos aprendendo e nós temos que nos posicionar. Né? Não podemos ser apenas ouvintes, temos que ser praticantes da palavra. Mas volta comigo aqui. Versículo 3 ainda. Mas a fornicação e toda impureza ou a avareza. O que é o avarento? Né? Aquela pessoa pão dura, mão fechada, mesquinha. Então também isso aí é algo que é pecado também. Né? Nem ainda se nomeia entre vós como convém a santos. São tipo de coisas que não convém a gente estar falando ou como se isso aí fosse algo louvável, da gente estar comentando. É algo assim, a gente ensina, mas é algo que nem deve acontecer no nosso dia a dia. Esse tipo de conversação. Né? E ele continua ainda falando, ele dá uma lista aqui grande. Ó. Nem imundícia, histórias sujas, às vezes aquelas piadas, né, antigas, de vocais, de tantas outras aí, tantas piadas que a gente conhecia no passado antes de se converter, é o tipo de piada que a gente não conversa mais, a gente não transmite mais, que a gente não leva mais adiante. Nem imundícias ou histórias sujas, ele continua ainda. Nem conversas tolas, conversas indecentes. Né? Aquelas conversas indecentes, conversas pesadas, que às vezes, se a gente não vigiar, a gente dá vazão à carne. Então,
está falando aqui que esses tipos de coisa a gente não deve estar no nosso dia a dia, de vida entre crentes ou entre crente e não crente. É o tipo de coisa que a gente tem que abandonar, deixar de lado, ficar lá no passado, no velho homem lá, não trazer isso à tona mais. E continua ainda, nem chocarrices, que quer dizer gracejos inconvenientes, aquela brincadeirazinha inconveniente. Não é só brincadeira, mas é inconveniente. Fala para a gente também não continuar nisso. E a gente ainda continua vendo muito isso. Né? Às vezes brincadeiras que ofendem, que magoam. E geralmente, aquele que gosta de brincar, geralmente é assim. Aquele que gosta de brincar, ele não aceita a brincadeira. Então, corta isso. Eu já vi vários casos de brigas, de ficar sem falar, de não liberar perdão por causa de brincadeiras. Um brinca, aí quando vão brincar com ele, ele não aceita a brincadeira. Então, vamos cortar essas coisas, essa relação aqui, essa lista que está sendo dada aqui em Efésios 5. Né? Vamos ver se a gente vamos nos esforçar para nos afastar dessas coisas, para tirar isso da nossa vida por completo, em nome de Jesus. Chocarrices, que não convém, mas antes ações de graça. Ações de graças pode estar todo o tempo no nosso meio. Em tudo a gente dá graça, em tudo a gente louvar. A gente vai falar mais disso à frente também. Temos que ter um coração mais grato. Temos que expressar a graça que nos alcançou. Né? Esquecer essas coisas do velho homem e expressar mais a graça. Versículo 5, Efésios 5, 5. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, olha aí, tudo isso que nós falamos aí, agora ele vai repetir aqui, vai usar alguns outros nomes. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso ou pessoa impura. O que é uma pessoa devassa, né? Pense nisso aí. Ou uma pessoa impura. Uma pessoa impura é uma pessoa contaminada, maliciosa, que deixa de ser pura. Então, quando nós falamos coisas impuras, coisas como nós falamos aqui no versículo 3 e 4, nós deixamos de ser puros e nos tornamos a ser impuros. Então, cuidado, né? Porque a Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado com as nossas palavras, com o que nós proferimos. E ele dá mais, continua falando aqui, ó. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso ou pessoa impura, ou homem avarento, né, homem mesquinho, né, apegado ao dinheiro, que não é generoso, né, ou o qual é idólatra. Então, compara isso tudinho à idolatria. Tem herança alguma no reino de Cristo e de Deus. As pessoas que vivem nessa prática, você conhece alguém, crente não crente, na realidade não era para ver isso dentro da igreja, na realidade não era para crente estar agindo dessa forma, mas tem, né? É exceção, e às vezes a gente vê muitos casos, mas é exceção, no todo é exceção, e esses aí a gente tem que se afastar. Né? A Bíblia vai falar que a gente não deve nem sentar junto. E o se afastar aí é cortar. Aí, às vezes a gente pensa que é só não conversar mais, dar um gelo, não é isso. É você cortar. Quando vir com esse tipo de conversação, quando vir com esse tipo de atitudes, você cortar logo. Então, corta esse tipo de coisa aí. Versículo 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Tanta gente que fica ouvindo tanta coisa, tanta conversa, entra na internet e vê tanto ensino, tanto estudo, não conhece a fonte, não sabe de onde vem. Né? Às vezes é uma água suja que você está bebendo e está se contaminando, porque você não conhece a fonte. Então, para você beber uma água, você tem que conhecer a fonte, tem que saber se essa água é cristalina, se essa água é própria. Estou fazendo uma comparação, se essa água é própria para o consumo. Ontem eu estava vendo uma reportagem de 2015, onde aquela doença cefalexia, onde aconteceu muitos casos, e no Nordeste, segundo a reportagem estava falando que aconteceu 10 vezes mais. E
isso aí é uma pesquisa que está sendo feita no Rio de Janeiro. Eles continuaram pesquisando, né? O pesquisador ele não para. E eles descobriram que, assim, no Nordeste aconteceu 10 vezes mais casos. E eles estão chegando à conclusão que era por causa da água. A água, que na época de 2015 teve uma escassez de chuva, de água, a água foi. E a água estava muito contaminada. Então, trazendo agora, né, para o que nós estamos lendo aqui, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Nós não somos os filhos da desobediência, nós somos os filhos obedientes. Né? Nós obedecemos a palavra do Senhor, nós obedecemos a nossa liderança. Né? Isso é algo muito importante, porque o inverso disso aqui, que disso vem a ira de Deus, quando nós obedecemos, nós atraímos a presença de Deus. Nós atraímos a graça de Deus. Nós atraímos os olhos de Deus para nós. Então, que você seja um homem, uma mulher de Deus obediente. Porque a desobediência atrai. Nós acabamos de ler isso aqui. Atrai a ira de Deus. Então, a Bíblia diz que horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. E você possa estar bem consciente disso, que nós não podemos ser ou viver esses filhos da desobediência. Né? Então, que a gente seja homens e mulheres obedientes, tementes a Deus, que conheçam a palavra de Deus, que vivam a palavra de Deus, que sigam a palavra de Deus. Amém? Tem aqui, eu estou vendo aqui algumas pessoas que estão nos acompanhando aí, ó, Guilherme, Sueli, Eduardo, Eliane, Eduardo Vieira. Legal, muito bom. Graças e paz para todos, tá? Tem outros que estão passando aqui, não dá para me ficar olhando para o celular e olhando para ele. Então, a Escola Bíblica está sendo só no Facebook, não está no Instagram, mas a gente está se aperfeiçoando aí a cada dia aí. Né? Tem um novo programa aí que a gente está vendo aí para a Escola Bíblica, que é o Zoom. Depois você pesquisa, que dá para a gente interagir, várias pessoas interagir com imagem, né? Vai aparecer a sua imagem. E o Diácono Miro trouxe essa ideia aí, eu comecei a pesquisar ontem, mas não deu para a gente hoje já estar aplicando. Quem sabe no próximo domingo, se não voltar, né, a minha visão é que vai voltar rápido, a gente voltar aí a nossa vida, né, normalmente aí, mas eu creio que tudo a gente tira experiências, tudo a gente tira proveito. Né? Eu creio que hoje são dia 29, parou no dia 16, já tem 13 dias. Eu creio que nós já aprendemos muito. Eu creio que a gente está valorizando muitas coisas. Né? De repente, o seu ir trabalhar, que você às vezes reclamava, você hoje está valorizando. Né? O seu ir na igreja, você hoje está valorizando. Tantas coisas que nós tivemos que deixar de fazer, né? Nos adaptar, e de repente você vai dar mais valor. Isso vai servir de lição para que você valorize mais. Mas volta aí comigo aí. Está ainda aqui, ó, Jerusa, minha prima, né, Daniele, Vando, volta aqui comigo aqui. Versículo 7, Efésios capítulo 5, versículo 7. Portanto, não sejais participantes com eles, dessas pessoas que cometem esses pecados, todas essas coisas todas. Versículo 8. Porque noutro tempo eras trevas. Em outro tempo, nós praticávamos, né? Tínhamos esses tipos de prática aqui, de lascívia, de fornicação, de conversas tolas, de ser avarento, né? Agora, nós não somos mais das trevas. Agora, nós somos luz no Senhor. O Senhor agora nos fez luz. Então, se hoje nós brilhamos, se hoje nós temos uma vida diferente, né? Se hoje nós refletimos luz, é por causa do Senhor Jesus Cristo. Porque Ele nos alcançou e Ele pagou o alto preço por mim e por você e nos justificou. Né? Não são, eu costumo falar isso, não são por causa dos meus lindos olhos, dos meus lindos cabelos grisalhos, né? Pela minha cor morena, não. É porque Jesus pagou um alto preço por mim e por você. Então nós não podemos nos agarrar a nada nesse mundo aqui achando que é por causa do cargo, ou por causa da posição ministerial, ou
por ter poder aquisitivo, ou por não ter poder aquisitivo, nada disso. Quem nos justifica, quem nos trouxe para a luz, para a sua maravilhosa luz, foi o Senhor Jesus. Então vamos lá. Andai como filhos da luz. Se somos da luz, temos que andar como filhos da luz. Porque os que são das trevas andam como os filhos das trevas. Então, quem não está na luz está nas trevas. Não tem meio termo. Eu estou meia luz e Tom Country, né? Eu sou meio luz e meio... Não tem isso. Ou é quente, ou é frio. Ou é santo, ou é profano. Não tem meio santo e meio profano. Para Deus não existe isso. Para o homem até pode existir. Mas para Deus não existe isso. Ou é, ou não é. Ou é, ou já era. Então volta aí, ó. Versículo 9. Pois o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. Ele resumiu aqui, ó, o fruto do Espírito, né? E diz, todo o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. E aí eu quero te perguntar, eu queria que você respondesse aí, ó. Qual é o fruto do Espírito? Né? É como se fosse uma tangerina, né? O fruto do Espírito, a tangerina. E a tangerina, quando a gente descasca ela tem vários gomos, né? Mas é uma tangerina só. A cabeça de alho, quando a gente descasca o alho ali, são vários dentezinhos de alho, mas é uma cabeça só. Então, o fruto do Espírito é um só, mas quando a gente abre ele, a gente vê que são vários. Né? E você lembra aí, eu queria que você colocasse aí agora, aí, escrevesse aí agora, você que está nos acompanhando aí, ó. Vou dar um legalzinho para você aqui, que você escrevesse aí agora aí, ó. Os frutos do Espírito são, diz aí, vai lembrando aí, conforme eu for falando aqui, você vai lembrando aí também, porque você conhece. Amor, então, fruto do Espírito, amor, alegria, paz, e aqui a gente vai falar repetido, mas sinônimos diferentes, paciência, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, temperança. Isso aí tem que estar em nós. Isso aí a gente tem que buscar. Isso aí a gente tem que viver. Os frutos do Espírito tem que estar exalando em nós o tempo todo. Isso aí é louvável. Isso aí tem que estar... Você tem que olhar para mim e eu olhar para você e você ver em mim e eu ver em você. Um desses, dois desses, todos eles, o ideal é que sejam todos eles. Aqui todos eles, todo gominho desse fruto do Espírito, todos nós temos que buscar ter. Né? Alguns vai ter mais um ou mais outro, mas o ideal é que tenhamos todos. Então, isso aí, gostei aqui de ver aqui, ó. Flávio Mendonça está botando aqui, ó. Não podemos permanecer como éramos. Né? Não podemos permanecer como nós éramos no passado. Né? O Vano está botando aqui, ó, bondade. Rosemary está botando aqui, ó, compaixão. Né? O José está botando aqui mansidão. Legal, José. Conseguiu colocar aí. O José estava com medo de digitar alguma coisa, conseguiu colocar. Né? A Ana Clara Sesquim está botando aqui, ó, amor. Então, vai participando aí, isso é legal. Então, vamos lá, ó. Voltando no versículo 9, versículo 10 agora. Aprovando o que é aceitável ao Senhor. Então, pois o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é aceitável ao Senhor. Versículo 11. E não tenhais amizade com as obras infrutíferas das trevas, mas antes reprovai-as. Então, as obras das trevas, nós não temos que ter amizade e, ao mesmo tempo, nós temos que reprovar. E isso, às vezes, é difícil, isso, às vezes, a gente não quer praticar, a gente reprovar, dizer, ó, isso é errado. Isso não vem de Deus. Faz isso não, mexe aí não. Né? Mexe aí não, faz isso não. Não, eu não faço isso aí não, eu discordo disso aí. Às vezes a gente não quer se indispor aí, né, com alguma pessoa, e a gente, às vezes, balança a cabeça, e às vezes a gente fica calado, e está vendo que são obras das trevas. E a gente não fala nada, não se posiciona, isso está errado. Se é errado, se é obra das trevas, se a gente vê que aquilo ali é pecado, se vier nos perguntar, se vier trazer a nós,
ou se você tem autoridade sobre a pessoa, é teu filho, é tua esposa, enfim, é um parente teu, você é chegado, você repreender com amor, mas dizer que aquilo é errado. Não podemos ver que é algo errado e a gente dá um legal, a gente balançar a cabeça. Não, eu tô pensando que é errado, mas eu estou balançando a cabeça que é certo. Então, a Bíblia nos ensina isso aí, ó. Reprovarem essas obras que são infrutíferas das trevas. Porque até falar, olha o versículo 12, ó, muito tremendo. Ó. Georgia está assistindo, legal, Georgia. O 12, ó, porque até falar dessas coisas que são feitas por eles em secreto é vergonhoso, é vergonha. Até a gente ficar comentando essas obras das trevas, o tempo todo só fala nisso, é igual você abrir o jornal aí, esses últimos 13 dias aí. É 24 horas, todos os jornais. Alguns agora estão tomando uma outra direção. Né? Mas a maioria é 24 horas, né? Eu creio que eu não estou aumentando, você não está aumentando mais. E até aqui está dizendo aqui, até que você ficar repetindo isso aí, comentar isso aí é errado. Então, ponto aqui. Né? Mas todas as coisas, sendo reprovadas, se manifestam pela luz. Porque a luz tudo manifesta. Então, as obras das trevas, as obras pecaminosas, as práticas pecaminosas, aquilo que é errado, só é manifesto, só vem à tona se a luz entrar. Se eu fosse ali agora no interruptor e apagasse a luz ali, isso aqui ia ficar uma escuridão, você não ia ver nada. Mas se eu fosse acendendo um por um ali, você ia começar a enxergar, né, o que está fora do lugar, o que está desarrumado. Então a luz tem que entrar, e essa luz é eu e você. A luz tem que chegar onde tem trevas. Porque você acender uma luz ao meio-dia, onde o sol está brilhando, não tem diferença nenhuma. Mas se você acender, ainda que seja uma luzinha de 5 watts, né, que é fraquinha, 3 watts, se você acender num local que está todo escuro, já começa os olhos a enxergar. E a Bíblia diz, e conhecereis a verdade os libertará. Essa verdade é Cristo em nós. É Cristo refletindo através de nós a sua luz. Então, você tem o dever, como embaixador de Cristo, como embaixador do reino de Deus, de levar a luz por onde você for, por onde você passar. De não concordar, de não balançar a cabeça, né, concordando com erro, com falha. Você tem que discordar, você tem o direito e tem que se posicionar. Né? Então, é legal. Vanessa, Eliane, Ana Damasio, bastante gente aí assistindo, né? Volta aqui comigo aqui, versículo 14. Pelo que ele diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te dará a luz. Deixa essa palavra para você, desperta tu que dormes, tu que está afastado, tu que ainda não teve um encontro com Cristo, que não está buscando a Deus, desperta, Jesus está voltando. E ele fala, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, não adianta só ouvir, muitos estão ouvindo. Todo lugar você ouve a palavra de Deus hoje. Internet, Facebook, Instagram, tanta coisa. Né? Nas igrejas agora você não está ouvindo muito porque as igrejas estão fechadas. Mas você continua, a voz de Deus continua ecoando. Então, desperta tu que dormes. Se hoje ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração. Você que está nos assistindo aí, que está entrando, né, agora, estamos estudando o livro de Efésios, capítulo 5. Então, nós estamos lendo aqui o versículo 14, pelo que ele diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te dará a luz. Portanto, vede prudentemente como andais, não como tolos, mas como sábios. Ó, vou ler novamente. Portanto, vedes, né, prudentemente como andais, com prudência. Como é que você tem andado? Como é que você tem se vestido? Como é que você tem se comportado? Quais são as suas conversações? Quais são as suas amizades? O que você tem feito quando ninguém está vendo? O que você tem feito quando seus pais não estão perto? Quando seu marido não está perto? Sua esposa não está perto?
quando o seu pastor não está perto. Verifica isso aí agora. Se você está andando prudentemente, né? Como se você anda prudentemente, ou se você anda como tolo ou como sábio. Qual a diferença do tolo para o sábio? O provérbio vai falar isso. Que o tolo, né? Ele aprende com os seus erros. Ele erra, às vezes ele erra de novo, às vezes ele erra de novo, às vezes ele erra várias vezes para aprender. O sábio, ele aprende com os erros dos outros. Então, deixa eu ver quem está aqui agora. Se a Rose, né? Ela está andando na minha frente e ela caiu num buraco, eu, como sábio, eu não vou cair naquele buraco. Porque eu já vi que a Rose caiu. Então, se você viu que uma pessoa já cometeu aquela falha, já cometeu aquele erro, já errou daquela forma, você vai fazer a mesma coisa, vai cometer o mesmo erro. O sábio, ele não faz isso. O tolo, sim. Ele vê ou ele ouviu falar que ali tem um buraco, que ali está tendo um tiroteio, ele vai lá para ficar olhar o tiroteio lá. O sábio tem um tiroteio ali, ele vai para cá, ó. Ele pega a direção oposta. Ele vai fazer diferente. E nós somos sábios. O povo de Deus, os filhos de Deus, são sábios. Nós temos que agir com sabedoria. Né? O William Ribeiro está aí também. Temos que agir com sabedoria. Não podemos ser tolos. Não podemos estar caindo no mesmo erro, na mesma falha, cometendo o mesmo pecado. Né? Não podemos estar cometendo os mesmos erros, os mesmos pecados do passado, do presente, e no futuro vão cometer a mesma coisa. Isso aí são os tolos. Nós somos sábios. Se você já errou uma vez, caramba, eu já errei aqui. Esse erro eu não cometo mais. Quando Jesus fala, vá e não peques mais, é o que nós estamos estudando aqui. É você não cometer mais aquele mesmo pecado. Não quer dizer que você não vai errar mais, que você não vai pecar mais. Você vai até errar, vai até pecar. Mas algo diferente. Aquele ali você já aprendeu. Então seja sábio, né? Como filhos de Deus. Amém? Versículo 16. Efésios capítulo 5, versículo 16. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Né? Aproveitando esse remir aí, que ele fala aqui, ó, vou voltar ao 15 para a gente entender o 16. Portanto, vede prudentemente como andades, não como tolos, mas como sábios, remindo o tempo, aproveitando cada oportunidade. Você remir o tempo é aproveitar cada oportunidade, porque os dias são maus. Né? Aqui, ó, nós estamos aproveitando essa oportunidade de estarmos ministrando a EBD, a Escola Bíblica, a qual eu nunca abri mão, a qual eu amo, né? A qual eu faço questão de estar lá, a qual eu faço questão de dar a aula. E assim, a gente aproveitando essa oportunidade aqui de estar diante de um celular, aproveitando aí o Facebook, as armas que nós temos hoje aí, para estar ministrando, para você estar acompanhando. Então, aproveite essa oportunidade, né, de ter hoje o seu pastor aqui, ou o seu amigo, ou alguém te indicou e você está aí assistindo. Porque imagine se ninguém hoje estivesse aproveitando essa oportunidade, dizendo que a internet é do inferno, o celular é do diabo, não faço. Imagine aqueles que não adotaram essa nova realidade, que não estão aproveitando essa nova realidade. Não pode ter reunião na igreja, não pode ter reunião nos lares. Não tem como passar nada. E eu creio que não são poucos, são muitos. Que criticavam o celular, que criticavam a internet, que falavam, que isso aí não vem de Deus, que isso aí não é do céu, que isso aí é do inferno. E hoje é uma ferramenta que praticamente todo mundo está usando. Praticamente, eu imagino que 80% dos pastores hoje estão usando. Esses 20% são aqueles que não quiseram aprender, não quiseram se dedicar, né? Falaram um montão de coisas contrárias, entregaram para o inferno, né, ou para o diabo o celular, a internet, quando na realidade ele não cria nada, nada é dele, nem a chave da casa dele ele tem. O diabo nem a chave da casa dele ele tem. Então, que a gente possa aproveitar, remir o tempo, aproveitar as oportunidades que estão surgindo. Quantas pessoas não estão crescendo nessa crise? Quantas pessoas não estão aprendendo? Quantas pessoas não estão mudando o modo
modo de agir, de pensar, de trabalhar. Então temos que se adaptar. De entregar em casa, é uma prática que está se... Entrega em casa, não, entrego. Antes não fazia. Então que a gente possa estar se acelerando aí, né, e se adaptando ao meio. O ser humano ele se adapta ao meio fácil. Nós somos melhores ou superiores ainda que os camaleões. É para ficar em casa, então vamos nos adaptar. Né, eu vi ontem aí o Diácono William aí, que agora com uma nova aula aí, falando de massinha. Estamos modificando, estamos aperfeiçoando, estamos melhorando, estamos arrumando outras estratégias, estamos remindo o tempo, porque os dias, está aqui escrito aqui, ó. Você já ouviu falar muito isso, está aqui escrito aqui, ó. Porque os dias são maus. Os dias são maus. Tem pessoas pensando só no seu umbigo, só na sua situação. Eu estou bem, não me falta nada, meu pagamento vai entrar, né, lá no dia 5, no dia 15. Eu não preciso me preocupar com a crise. E a gente tem que se preocupar sim. Porque hoje, de repente, não me atingiu, não te atingiu. Mas se isso perdurar por mais 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, como tem aí um prognóstico aí, isso vai afetar todos. Até os deputados, senadores, vai afetar todos. Porque a fonte vai secar. Se não chover, os rios, né, os lagos, né, vamos dizer, os lagos e alguns rios secam. Tem que chover, tem que pingar, tem que molhar. Então não pense, né? Eu vou falar de Esté agora. Não pense que você não pode ser atingido. Quem sabe isso aí não aconteceu para você se posicionar diante de Deus. Para eu me posicionar diante de Deus. Né? Então vamos estar bem atentos a esse tudinho aí. Não tem nenhuma pergunta aqui, eu queria responder alguma coisa, mas não tem nenhuma pergunta. Deus vai nos dando estratégia, é isso aí mesmo. Então, vamos aproveitando as oportunidades. Valeu, William. Deus vai dando estratégia. Não podemos desistir, não podemos parar. Nós não somos daqueles que olham para trás. Nós não somos daqueles que desistem. Nós somos daqueles que perseveram até o fim. Porque a Bíblia diz, aquele que perseverar até o fim, esse terá direito à árvore da vida, esse receberá a coroa. Então, temos que perseverar, chegar até o final, né? Sermos mais comprometidos. O Flávio está falando aqui, ó. Temos que ser mais comprometidos. Ontem estava eu em um pequeno grupo, né? Era eu e mais 3 irmãos. Fomos na igreja, fizemos algumas manutenções lá, pintamos alguns tetos, limpamos todos os ventiladores, passamos um pano lá em quase toda a igreja. Mas, pastor, viu o culto? Vai voltar. Mas enquanto não volta, a gente vai trabalhando. Né? Eu saí de serviço ontem, fui direto para lá e adiantamos bastante, fizemos bastante coisa. A igreja está pronta, está limpa, está preparada, os ventiladores tudo limpo. Se amanhã o governo falar, pode voltar, quarta-feira já teremos culto na igreja, está pronto. A vida não para. Amém? Volta comigo aí. Versículo 17, Efésios 5, 17. Por isso não sejais insensatos. Né? O que quer dizer insensato? Sem juízo, insano, doido, delirante. Por isso não sejais insensato, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Que viemos a buscar, né? Procurar o que Deus está planejando, o que Deus está projetando, né? Busque isso através do Espírito Santo de Deus e coopere com Ele. Que não sejamos, aí eu gosto de falar aqui de sinônimos, ó, que não sejamos sem juízo, insano, doido, delirante, né? Mas que a gente venha entender qual seja a vontade de Deus e cooperar com Ele. O que Deus quer fazer através disso tudo? Aí, em vez de você perguntar o que Deus quer fazer para eu ajudar, tem muita gente perguntando por que Deus está deixando isso acontecer? Onde Deus está nesse momento? Deus sempre continua e continuará eternamente sentado no seu alto e sublime trono, reinando sobre todo o tempo. Ele não perde o controle de nada. Tem pergunta aqui? Deixa eu ver aqui. É desnecessário, aqui, ó, dona Lili, aqui, ó, irmã Lili, é desnecessário esperar a dor para se render ao Senhor. Desperta tu que dorme. Deus é amor. Monique, sim, nesse momento precisamos parar e fazer planejamentos e planilhas. Quem já fazia, manter, e quem não fazia, procurar se familiarizar com essas coisas tão importantes. Legal.
É isso mesmo, Monique. Então que a gente venha aí não agir como tolo, sem juízo, mas que a gente venha descobrir o que Deus está querendo fazer. Como eu falei, Deus ele sempre, de antes da criação do mundo e até, né, a eternidade, porque ele é eterno, ele está sentado no seu alto sublime trono, reinando, controlando todas as coisas. Tudo está no controle de Deus. Deus está no controle. Desde uma vez que eu preguei, Deus me deu essa palavra, Deus está no controle, onde eu utilizei o controle, né? Utilizei o controle. Eu preguei essa mensagem em várias igrejas, né, nossas e até uma fora. E onde Deus me deu a estratégia do controle, a gente pregou sobre isso, sobre cada teclazinha, né, que Deus tem que controlar todas as teclas. A de aumentar, diminuir, a de dar brilho, a de dar nitidez. Deus tem que estar no controle de tudo. Não pode só estar no controle de uma área, não pode só controlar um cômodo. Deus tem que estar no controle de todas as coisas da nossa vida. Nós temos que nos render, entregar totalmente o controle. Por isso que eu falei no início e volto agora a repetir, né? Que Jesus Cristo é o nosso Salvador, mas é também o nosso Senhor. Ele tem que governar a nossa vida por completo. Volta aí comigo aí. Versículo 18, Efésios 5:18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há excesso, mas enchei-vos do Espírito Santo. Temos que nos embriagar do Espírito Santo. Temos que nos encher do Espírito Santo. E não com... Aqui está usando vinho, mas podemos utilizar qualquer outra coisa. Que a gente não venha se embriagar, né, com outras coisas, mas com o Espírito Santo. Que a gente não venha se encher de outras coisas, de dinheiro, de trabalho, né, de filhos, de tantas coisas, às vezes. Que a gente se embriaga, que a gente fica cheio, quando na realidade nós temos que nos encher do Espírito Santo. É o que o texto está querendo nos dizer aqui, né? Então, se embriague do Espírito Santo. Seja bem-vindo aí, Cristiano Salles. Né? O William está botando aqui. Irmã Zé, seja bem-vindo, em nome de Jesus. E se enchei do Espírito Santo, falando entre vós. Olha, isso aqui é algo muito lindo. É algo que a gente tem que guardar em nosso coração. Esse versículo 19 e 20 aí é algo muito tremendo. Me acompanha aí, ó. Falando entre vós, com salmos, e com hinos, e com cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graça por todas as coisas a Deus e Pai. Dando sempre, sempre é sempre, constantemente, graças a Deus Pai, por todas as coisas. Eu lembro de uma palavra que eu ouvi do pastor Neil Barreto, né? Eu gosto muito das mensagens dele, e ele conta que ele estava chegando no aeroporto, vindo de uma jornada de pregações, ele vindo de outro estado, e quando ele desce, né, o telefone toca e ele atende uma pessoa chorando, desesperado: pastor, minha filha morreu. Uma menina de 11 anos, a qual nasceu com uma doença rara, e a igreja durante 11 anos orou por essa criança. Porque os médicos, desde quando ela nasceu, os médicos desenganaram, falando que ela não ia chegar um mês, que não ia chegar um ano, que não ia chegar 10 anos, que ela não tinha muito tempo de vida. Ela viveu 11 anos. Mas ele falou que a igreja estava o tempo todo orando, o tempo todo para Deus restaurar, para Deus curar, e aprove a Deus levar. Então, os pais ligaram, desesperados, chorando, e ele, né, aquilo ali condoeu a ele, porque eles estavam 11 anos orando, e ele fala: estou saindo daqui, onde vai ser o velório? Estou indo para aí agora. E no meio do caminho, né, liga uma outra pessoa, radiante, alegre, né, cheio de alegria: pastor, meu filho nasceu. E a mãe dessa criança que nasceu, ela já tinha perdido vários nenéns, a família andava bem cabisbaixa, porque eles queriam um filho, e essa gravidez era uma gravidez muito de risco, porque ela sempre perdia no meio, e o filho nasceu, uma alegria tremenda, e ele fala no meio do caminho, no táxi, né, ele fala: Senhor, como é que é isso, Senhor? Eu estou indo para um velório que uma criança morreu, a qual nós oramos durante 11 anos, e agora me liga o pai da criança dizendo que a criança que está na maternidade, que a criança nasceu, o filho dele nasceu. Como é que é isso, Senhor? E Deus fala para ele fala isso aí, ele fala que é uma voz bem audível, ele fala: eu não perdi o controle, eu estou no controle de todas as coisas. Todo
todo dia morre gente, todo dia nasce gente, e eu continuo sendo Deus. E ele fala que ele chega ali naquele velório, ele conta essa história, e as pessoas choram e oram, né? E ele sai dali, ele vai para a maternidade. E ele chega lá, ele conta aquela história, e todos, né, choram, se alegram também e oram. Porque Deus não perdeu o controle de nada, Deus nunca perde o controle. Por mais que aos nossos olhos possa parecer que está dando errado, que as coisas não estão fluindo, Deus está no controle, é só a gente crer. Se creres, verás a glória de Deus. Amém? Dona Marilene, glória. Dona Marilene nos assistindo também. Então vamos lá, que a nossa conversação ela seja com salmos, com hinos, né, que a gente venha falar mais da palavra, né, falar mais de coisas boas, falar mais das bênçãos, né, do Senhor, que a gente venha edificar, querido, mais vidas. Vê se enquanto o irmão é só derrota, só dificuldade. Vocês oram por mim, vocês oram por mim, vocês oram por mim. Irmão, estou passando na prova, estou passando na peneira, estou passando na moenda, estou passando no funil, estou passando no vale, estou passando no deserto. Só desgraça, só derrota. Aí você sai dali, em vez de sair dali edificado, mais forte, você sai dali cabisbaixo. Meu Deus do céu. A gente vem trazer palavra, ó, já passei por isso aí, mas eu venci. Já tive muitas dificuldades. Jesus fala, no mundo tereis aflições. Né? Nós pregamos na quarta-feira, Salmos número 34, que vai ter um dos versículos lá que vai dizer, no mundo tereis muitas aflições, ou o justo terá muitas aflições nesta terra. Jesus fala que no mundo tereis aflições, lá no Salmo, o salmista vai dizer que nós teremos muitas aflições. Mas Jesus vai falar, eu venci, você vai vencer também. Se você está em mim e eu estou em você, você também vai vencer, eu venci. Amém? Anda aí comigo aí, versículo 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. E aí agora a gente vai entrar aí na parte que vai falar aí, ó, do esposo, né, e das esposas, do marido e da mulher, ó, do homem e da mulher. Versículo 22, esposas, olha aí, as mulheres aí, ó. Sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele o próprio salvador do corpo. Então, esposas, mulheres, sujeitem-se, obedeçam, seja companheira, seja ajudadora, né? Deixe o marido ser o cabeça. Há pouco tempo, esse ano, agora eu preguei sobre o homem banana e a mulher abacaxi. Né? O homem que não manda nada, não faz nada, e a mulher que manda tudo e faz tudo. Invertendo valores, quebrando princípios. Nós, como homens, temos que ser o cabeça. As mulheres têm que ser ajudadoras. Quando inverte isso, quebra princípio. E Deus, ele tem princípios, ele não quebra princípios. Então, volta aí, ó. Vai chegar a parte do marido também, do homem também, calma aí. Né? Portanto, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeita ao seu marido. Então, é ser sujeita em tudo. Não é só em algumas partes. Não é só em algumas áreas. É sujeita em tudo. E às vezes a gente vê, né, essa indiferença de algumas coisas, de algumas áreas que as mulheres não se submetem. Se der errado, pastor, mas se der errado? Se der errado, o cabeção responde. O marido é o cabeça, ele responde. E interessante disso aí é que Deus, quando ele vai cobrar, ele cobra do marido. Ele cobra do cabeça. Então, fique tranquilo, Deus está no controle e ele vai cobrar do cabeça. Então, você não tem que tomar atitude, você não tem que se espernear, não. Seja obediente. Seja temente a Deus. Volta aí, ó. Versículo 25, entra agora a parte dos maridos, que para mim é mais difícil. Para mim é mais complicado, é mais complexa a parte do marido. Se sujeitar é mais fácil. A gente vê muito isso aí, né? No nosso dia a dia. No meu trabalho, na igreja, vejo muito isso. Que assim, quando você é liderado, você acha que tudo te mandam, tudo se aproveitam de você, tudo, né? Mas aí quando você começa a liderar, quando você começa a ter uma posição de liderança, quando você começa a ter atribuições de liderança, que agora você tem que direcionar, que agora você tem que dar a ordem, que agora você tem que mandar, aí
Aí você vê que era muito melhor você ser liderado e você se sujeitar. Porque as responsabilidades são menores. A responsabilidade do homem é muito maior do que a da mulher para com Deus. Entenda bem, para com Deus, porque Deus cobra do homem. Então a mulher se sujeita, se submete, obedece, não é isso? Mas se o cabeção, o homem lá, ele der uma direção errada, ele der uma ordem errada, ele presta conta. A mulher não. Quem presta conta é o homem. Por isso que eu acho que é muito mais difícil, é muito mais complexo. Né? Volta aí comigo aí. Maridos, homens, amai vossa esposa como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, ou sem mancha, né? Ou sem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Vou voltar aqui. Maridos, amai vossa esposa, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra. Né? Eu estou vendo aqui algumas pessoas aqui, e outro dia eu falei com um cabeção desse aí, com um marido desse aí. Ele falou, pastor, minha esposa está afiada, ela está liderando, ela está fazendo, ela está isso, está aquilo e tal, legal. Eu só ouvindo ele falar, né? Camarada que eu amo muito, gosto muito dele. Não vou falar o nome, né, que muita gente conhece. E quando ele terminou de falar, eu falei, e você? Você que é o cabeça. Você que era para estar liderando esse grupo, você que era para estar à frente, você tem que saber mais que a tua esposa. Você tem que santificar ela. Você tem que ensinar ela. Ele, pastor. E sabe como é que é? Eu falei, não tem esse sabe como é que é, não. A Bíblia é clara, a regra é clara. Então, essa pessoa está nos assistindo aí, está vendo, já vi aqui já, não vou falar nome. E eu falei isso para ele, falei, rapaz, você tem que se posicionar. Até quando? Eu te conheço há mais de 10 anos. Você vive essa vida aí há mais de 10 anos, falando as mesmas coisas, praticando as mesmas práticas. Eu estou cometendo os mesmos erros. Que a gente venha a ser sábio, agir como sábio, né? Com sabedoria, aqueles erros que a gente cometeu, não cometer mais. Então volta aí, os maridos aí, ó. Fica atento aí, homens. Assim devem os maridos amar sua esposa, a sua própria esposa, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa, ama a si mesmo. Então, se você não ama a sua esposa, você não ama a si mesmo. Quem ama a sua esposa, ama a si mesmo. E se você ama a sua esposa, você não vai adulterar, você não vai falhar. Né? E quando acontecer alguma dessas coisas, algum tipo, você não ama a sua esposa, refletindo, pensando mais nisso aí. Né? A gente tem que olhar a responsabilidade do marido. Eu volto aí, mulheres aí. A responsabilidade do marido é muito maior. Porque ele tem que se amar e ele tem que amar a esposa. Você, se ele não ama a esposa, ele também não se ama. Porque quem ama, cuida. Quem ama, dá amor, dá carinho. Né? E ele tem a responsabilidade. Porque quem responde é o cabeça, é o marido. É Deus, ele cobra dele. A não ser que aí é exceção, e exceção não é regra, não se conta, né? Pastor, eu sou a crente lá em casa, eu sou a única cristã lá em casa. Meu marido não é, ou minha esposa não é. E eu que sou, né? Pode ter os dois casos aí. Aí é diferente. Deus trata com o filho. A Bíblia diz que Deus corrige os filhos. Bastardo, se você não está tendo correção nenhuma na sua vida, é uma coisa errada. É porque Deus corrige os seus filhos. Todos nós erramos. Então, preste muita atenção nisso aí. Deixa eu aqui um pouquinho aqui. Muitos papéis invertidos dentro dos lares. Isso mesmo, está acontecendo muito isso aí. Ó. O áudio ficou ruim. Vê aí, ó. Pessoal aí da comunicação, vê aí porque que o áudio ficou ruim aí. Ó. Um lar onde cada um assume seu papel, gera amor, paz, paciência. Legal, Monique, isso mesmo. Ia dizer do áudio, ó. O que está acontecendo com o áudio? Está todo mundo com o áudio ruim, gente? Natália, legal, Natália? Está assistindo, Natália? Pastor Jorge Bragança assistindo aí também.
Tá ruim, pastor. Ué, o que será que houve? Me ajuda aí, o pessoal aí, ó. Sonoplastia aí, ó. Tem pessoas que ficam, dona Lica, tem pessoas que ficam na carona espiritual das pessoas, achando que vai ser salvo. Acorda, tu que dorme. Muito bom, dona Lica. Estamos já vendo aqui o que está vendo aí acontecendo com o áudio aqui, né? Se você também está com áudio ruim, coloca aí para a gente ver aí. Legal isso aí, ó. Tô dando aqui um legal aqui. Vamos voltar aqui, ó. Ficou ruim, mas agora melhorou. Ah, legal. Então, o Nick botou aqui que melhorou. Então, volta comigo aí, ó. Versículo 29. Efésios capítulo 5, versículo 29. Porque nunca ninguém detestou a sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Então, o que nós entendemos aqui? Ó? Ninguém nunca detestou o seu próprio corpo, né? Se você não se ama, se você não sustenta o teu corpo, você não alimenta o teu corpo. E eu te pergunto, quem não tomou café hoje de manhã aí? Vai ter até um grupo aí. Quem não vai almoçar? Pode até ter um grupo aí. Quem não vai lanchar à tarde? Quem não vai jantar? Vai tomar um copo de leite ou comer alguma coisinha à noite? Todo dia, a não sei que vocês tenham isso, todo dia nós tomamos café da manhã, né? Glória a Deus por isso, porque nem todos têm esse privilégio, então agradeça. Tomamos café da manhã, almoçamos, né? Tomamos aquele cafezinho da tarde, aquele lanchinho, jantamos, quem janta, ou se não janta, faz um lanche, porque nós cuidamos do nosso corpo. Isso aí é algo diário, é automático. Se eu passar da hora de almoçar, se eu ficar muito tempo, passar muito tempo da hora de almoçar, me dá dor de cabeça. É automático. A não ser que eu esteja envolvido com alguma coisa, envolvido muito ali, aí a minha mente nem pensa nisso. Troca, né? Mas fora isso, se eu estiver trabalhando, que eu tenho que usar muita mente, a mente logo, caramba, hora do almoço. E quando vê, me dá dor de cabeça. Qualquer um de nós tem essas reações. Porque a gente cuida do nosso corpo. Olha o que o texto diz aqui. Porque nunca ninguém detestou a sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta. Como também o Senhor a sua igreja. Quem nos alimenta, quem nos sustenta é o Senhor. Né? O Senhor é quem nos alimenta, é o Senhor que nos alimenta, é o Senhor que nos mantém de pé. Felipe pediu para falar dele, pastor. Ele está ouvindo. Falou, Felipe? Valeu, Vascão. Ah, Felipe é vascaíno, gente boa. Saudade de você, cara. Tu é fera. Precioso. Grande abraço aí, Felipe Damasio. Então, ó, o Senhor, Ele cuida de nós. O Senhor, Ele cuida da sua igreja. O Senhor, Ele cuida do seu corpo. Né? Como diz lá, não precisa se preocupar com o que comer, com o que vestir, como é que vai ser o dia de amanhã, porque isso aí tudo pertence ao Senhor. Ele cuida dos passarinhos, Ele cuida das plantas, Ele cuida quanto mais de nós, que somos a sua imagem e semelhança. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Deus cuida de nós. E, queridos, interessante isso aí, que a Bíblia tem resposta para tudo. Ela fala que eu não posso receber nada se do céu não for me dado. Tudo que eu recebo vem de Deus. Tudo que eu tenho é teu, Senhor. Tudo que eu tenho é teu. Se eu estou aqui hoje de pé, se eu estou aqui hoje falando, gravando esse vídeo, essa mensagem, essa escola bíblica para você, é porque o Senhor me mantém de pé. É o Senhor que me sustenta, é o Senhor que te sustenta. E Ele não vai deixar a gente ter falta alguma. Ele não vai deixar a gente passar necessidade. Mas Paulo vai dizer lá em Filipenses, que a gente já vai estudar esse livro de Filipenses aí. Paulo vai dizer lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 3, aquele que todo mundo conhece, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece, né? Maravilha, glória a Deus, ser sapateiro e tudo. Mas antes do 13 vem o 12, vem o 11, vem o 10, a qual muitos não leem. Ele vai dizer que pode passar necessidade, pode passar fome, né? Pode ter fartura, pode ter bonança. Ele pode passar por um montão de coisas. Ele aprendeu a viver de todas as maneiras, tendo muito, tendo pouco, tendo mais ou menos e não tendo nada. Posso todas as coisas em Jesus Cristo que me fortalece. E eu e você, que nós venhamos aí, né,
poder dizer isso aí, posso todas as coisas naquele que me fortalece. O William está falando aqui, ó, amém, tenho ministrado isso no meu lar. Se ele veste os lírios do campo, o que mais não fará por mim? É isso mesmo, William. Né? O Flávio está botando aqui, ó, mais o que nos cabe fazer, devemos realizar. Né? Dona Marilene está botando aqui, ó, pastor, ficou ruim a audição, mas já tinha voltado ao normal aí. No meu celular aqui, está demorando um pouco a chegar. Né? Então, eu estou vendo aqui, mas até as poses que eu estou fazendo aqui está diferente no meu aqui. De repente, já voltou aí já. O Wilson Monteiro está dizendo aqui, ó, deixa bem claro que é independente do cabeça não ser evangélico. A Bíblia orienta a obedecer ao varão, ao marido. Interessante isso aqui. Ó. E aí? A esposa é crente, o marido não é crente. A esposa deve obedecer ao marido ou não? Claro que sim. O marido vai dar conta, Deus vai cobrar dele. Se ele gastar o dinheiro, né, e não comprar o alimento, e não pagar as contas de luz, todos sofrem. Quando o cabeça, que é o marido, né, voltando aí, demorando aqui, voltando ao texto, quando o marido não cumpre o papel dele, toda a família sofre. Então a responsabilidade do marido é grande. Maridos, cabeções aí, ó, pensem nisso. A tua responsabilidade, a minha responsabilidade é grande para com o Senhor. Ele cobra de nós. Não é da esposa, não. Diferente se a esposa é crente e o marido não seja. Amém? Então volta aí comigo aí. Versículo 30. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Estou concluindo já, gente. Já vai terminar, já vai encerrar. E membro porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso o homem deixará seu pai, sua mãe, e se unirá à sua esposa. E os dois serão uma só carne. Isso é importantíssimo, né? O homem, né, casou, deixar pai e mãe, ter a sua própria casa, né? Onde ele é que vai governar, onde ele é que vai direcionar, né? Onde ele e a esposa que vão criar os filhos, que vão educar os filhos. Por mais que o pai e a mãe possam estar perto, o contexto aqui era um, nosso hoje de repente é outro. Eu moro no quintal junto com a minha mãe, ou eu moro em cima, minha mãe mora embaixo, né? Mas quem dá as ordens, quem dá a direção, quem ensina, quem doutrina o seu filho é você. Quem manda ali onde a televisão tem que ficar, onde vai ficar é você. Né? Então, o deixar aí não é abandonar. Tem gente que interpreta errado. Abandone pai e mãe. Não é isso que Deus está falando, não. Até porque, se fosse isso, seria algo incoerente. Porque Deus fala que a gente deve honrar, né? Honrar pai e mãe. E isso é até eles partirem. A gente tem que honrar. Então, volta aí para a gente encerrar aqui, que nós já estamos, né, já são 11h05, já queria ter terminado. E ele continua. Este é um grande mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e a igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa reverencie seu marido. Amém? E aqui nós vamos encerrar. Então o marido ele tem que amar a esposa, como Cristo ama a igreja, e a mulher tem que reverenciar, tem que se submeter, obedecer ao marido. Então, cada um tem o seu papel aí. Eu creio que foi proveitoso, né? A gente lê, a gente relê, a gente busca outras fontes para estar clareando o máximo possível. Mas, querido, a Bíblia fala para a gente não ser apenas ouvinte. Nós não devemos ser apenas ouvintes, nós temos que praticar. Então, você ouviu, de repente você deu um legalzinho, caraca, legal, maneiro, pô, palavra boa, mas não adianta nada se você não praticar. Você, mulher, aí, não adianta nada se você não praticar, não obedecer, não submeter ao seu marido. Você, homem, não adianta nada se você não praticar, continuar sendo um banana aí. Então, vamos colocar isso em prática. Né? Que Deus te abençoe muitíssimo. Aí eu quero orar por você para a gente encerrar. Tá? Eu queria que você fechasse os seus olhinhos, colocasse sua mão no seu coraçãozinho. Né? Isso aí me traz
lembranças boas, né, para a gente orar. Vamos estar orando aí. Eu quero orar por você, pela sua casa, pela sua família. Você que está em família aí. Né? Senhor, meu Deus e Pai, quero nessa hora entregar nas tuas mãos, Senhor, cada lar representado, cada família representada que está nos ouvindo, que está nos assistindo, que hoje aprendeu um pouquinho mais, Senhor, da tua palavra e como deve praticar ou fazer, que não deve mais seguir, aquilo que tem que deixar para trás, né? As obras da carne, as obras das trevas, mas que cada um deles sejam luz, Senhor, que eles possam brilhar dentro da sua casa e quando eles saírem da sua casa, Senhor, que eles possam brilhar por onde eles passarem, Senhor. Desde já, Senhor, declaro cada um abençoado em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor venha abençoá-los poderosamente, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe muitíssimo, te dê uma semana ricamente abençoada. Né? E à noite, a partir das 19 horas, estaremos lá na igreja gravando o culto. Você pode nos assistir aí online. Né? Então, é o meio que nós temos hoje. E que Deus possa estar te abençoando muito aí. Amo, né? Tá fazendo isso a qual Deus me chamou. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, e os santos estejam com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Amém. Está feito. Glória a Deus.